meu nome é Bob de Souza, eu sou o CEO do CTE. Estamos aqui na nova formatação do programa Diálogos com a Construção. Lembram do Diálogos com a Construção? Desde 2020, com a pandemia que veio vindo, mudando, e agora 2024, formato novo, gravado e editado. E você vai poder assistir a hora que você quiser. Pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser no fim de semana, no sábado, no domingo, na madrugada, não dormiu? Vai lá e assiste Diálogos com a Construção. E olha só, neste novo formato, olha quem é o meu convidado de hoje. Querem ver? Tá sentadinho aqui do meu lado. Vamos abrir uma câmera para ele ver uma câmera para ele. Vamos lá? Benedito Abud, o nosso ícone da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo nacional. Quem não conhece Benedito Abud? Andou pelo Brasil e encontrou Benedito Abud, São Paulo, interior, nordeste, norte, centro-oeste. É o cara! Benedito Abud, bem-vindo! Muito bom estar aqui com você, Bob, muito bom estar com vocês. Bem, eu estou aqui nessa profissão há cerca de 53 anos trabalhando nessa área, onde a gente já desenvolveu cerca de 6.000 projetos. E nesses 6.000 projetos a gente já viu de tudo, em todas as escalas, em todos os lugares do Brasil, até fora do Brasil, mas eu gosto mesmo de trabalhar no Brasil, que eu acho que é uma coisa bacana. Então, realmente a gente faz muitos projetos no Brasil inteiro e agora estou me dedicando também a vídeos, para passar um pouco dessa experiência. Claro, né? Deixar um legado para a galera, né? Para essa molecada nova, é muito gostoso, sangue novo, tá aí com essa geração nova, muito legal, estou muito animado, acho que estou na melhor fase da minha vida. Que bom! É igual vinho. É o nosso vinho Benedito Abud. É isso aí. Se vocês quiserem degustar deste rótulo Benedito Abud, é só procurar, que a gente indica, vendidos nos melhores supermercados do Brasil, das boutiques, etc. Benê, muito bom tê-lo aqui conosco, é uma honra para mim te receber aqui nesse novo formato do Diálogos com a Construção, e a gente vai bater um papo geral, para mostrar, você tem uma trajetória tão longa, se a gente fosse fazer um videocast aqui, ia demorar uns 3 dias de videocast. Era uma rave de videocast, não era um videocast, era uma rave. Mas como a gente tem um tempo limitado, nós vamos pegar melhores momentos, assim, com exemplos de projetos, da sua jornada e tal. Eu queria que você começasse discutindo conosco tendências. O que a gente vê dentro de paisagismo, dentro de tendências em cidades, desenvolvimento urbano, para onde vai o mundo da arquitetura, urbanismo e do paisagismo em termos de tendências? Eu sei que você é plugado internacionalmente, participado de alguns fóruns internacionais, mundiais, então eu gostaria que você colocasse um pouco dessa sua visão de tendências aqui para nós. Bacana, veja bem, eu tive a honra de representar o Brasil em 2 feiras do MIPIM. O MIPIM é o maior evento, né, de novas urbanizações do mundo, mercado imobiliário e tal, que acontece lá em Cannes, na França. E realmente ali a gente vê, né, projetos do mundo inteiro. Aliás, é uma feira de negócios, onde quem frequenta são sheiks, príncipes, é o pessoal, essa galera, né, que vai lá buscar imóveis para investir no mundo. Então são projetos muito importantes, né? Aqui eu estou aparecendo em 2019, depois teve a pandemia, em 2023 a gente teve também representando o Brasil, né, o de 24 não aconteceu, e a grande tendência internacional são as cidades verdes. São locais com muita vegetação, né, onde você vive abraçado pela vegetação e também com muito lazer. Hoje é esse o grande, né, objeto de desejo das pessoas do mundo, né, do bom viver nas cidades. E quando eu falo estar envolto pela vegetação e com muito lazer, eu estou falando de todas as faixas etárias da família. Tá? Aliás, desde o cachorrinho, que hoje faz parte da família, passando para as crianças, adolescentes, idosos, né, os adultos, etc, etc. E a gente viu lá que em novos bairros, novas urbanizações, apareceu muito essa coisa do verde,
né? E você realmente estar envolto no verde, inclusive o verde subindo pelas paredes, e isso, viu, Bob, desde locais com clima muito difícil, muito complicado, né? Como os lugares que nevam, ou então lugares de climas muito quentes, todos eles o verde apareceu como uma coisa muito importante, né? Inclusive Nova Londres, né? Enfim, cidades muito importantes aí, que mostram essas tendências. Nessa maquete de Nova Londres é uma maquete que está aqui 50 anos. Né? No Brasil a gente tem a legislação escrita, né? É redigida. E o que é redigido você tem várias interpretações. Né? A gente vê que a maquete de Londres, a legislação não só foi escrita, como ela foi desenhada, e não só desenhada, como ela foi tridimensionalizada. Ou seja, é uma maquete que começa a mostrar alturas, gabaritos, relações de sol e sombra, e tudo isso com muitos parques, e esses parques ligados por parques lineares. Qual que é a ideia? Você mora em qualquer lugar, você tem um parque linear, e através de você andando de bicicleta, você chega num parque, e nesse parque você tem quadras, você tem lugar para piquenique, você leva seu cachorro, você leva seu filho, você leva... Enfim, você tem a cidade como quintal da sua casa. No Brasil nós temos os condomínios, que são fechados. Em outras cidades, como Londres, por exemplo, você tem como se o muro do condomínio se estendesse pela cidade como um todo. Né? Isso é muito bacana. Legal. O Benê, me diga uma coisa, e considerando essas tendências que você tem participado do internacionamento, sentido, discutido e tal, rebatendo para o Brasil, que distância nós estamos disso? De tendência, você falou de Londres, você tem Paris, você tem várias, Tóquio, você tem várias cidades, né, europeias. E Brasil, em termos de desenvolvimento urbano sustentável, então, enquanto verde, qual a distância que nós estamos? A gente já está começando de uma forma muito forte a ter também esse conceito de biofilia. O que é biofilia? A biofilia é você viver na natureza. Só que a ideia é você trazer a natureza para dentro das cidades. E quando eu falo em natureza, eu estou falando em pessoas. Quer dizer, uma natureza feita para pessoas. Não é aquela natureza cheia de mosquito, de onça. Né? Não, dengue agora, né? Dengue. A ideia é trazer uma natureza humanizada, antropizada. Por quê? A biofilia vem de um conceito que se chama Healing Garden, que são jardins de cura. O que fizeram? Se fez vários testes de doentes em hospitais. Pegavam no hospital, um doente estava num quarto, outro doente estava no outro quarto, mais ou menos com a mesma situação, a mesma doença e tal. Um eles levavam para fora, para tomar sol, para respirar, para ver passarinho. Nos hospitais a gente tem feito isso, inclusive, com lagos, com peixes e tal, para você ter essa relação com a natureza. E o outro ficou dentro do quarto. Qual que melhorou mais rápido e mais eficientemente? O que saiu. Então se descobriu uma coisa óbvia. Nós viemos da natureza e a natureza faz bem para a gente. Só que essa natureza antropizada, né? Humanizada. Então isso a gente está trazendo fortemente também, principalmente para os grandes centros. Mas nas cidades do agronegócio, isso também vale. Isso vale para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil inteiro. São Paulo, você acha que está caminhando nessa direção? São Paulo, os novos empreendimentos que são mais objeto de desejo, e outras palavras, que alcançam preços mais altos, porque são objetos de desejo, né, estão nessa direção. Aliás, se você pegar os bairros de São Paulo, por que a Vila Nova Conceição é um bairro que todo mundo quer? Claro que está perto do Ibirapuera e as pessoas querem ir caminhando para o Ibirapuera, mas é um bairro super arborizado, você sai da sua casa, você vai a pé, de bermuda, num restaurante, isso é valor. Né? Perfeito. E por que a cidade inteira não é arborizada? Fica essa questão, fica essa pergunta. Poderia ser. Poderia ser, né? Poderia ser. Desde que houvesse um planejamento. Um planejamento, uma política pública em direção a desse caminho, né? Cidades verdes, exatamente, conceito de biofilia urbana e etc. E a biofilia está sendo trazida para dentro agora também dos ambientes de trabalho, das casas. Por quê? Porque se viu que é bom, é gostoso,
é legal você estar no meio da natureza. Ô Benê, eu me lembro, lá atrás, no empreendimento ali do Itaim, projeto da Koenigsberg Vanuc, Isso. que você fez, acho que foi um marco muito importante nessa questão da biofilia em São Paulo, né? Esse projeto, cara. Isso aqui data o quê? 20 e poucos anos? Tem, porque é o seguinte, ele foi inaugurado em 2000, na época que o Brasil fez 500 anos. Olha só, há 24 anos. Há 24 anos. Provavelmente ele foi estudado até antes, né? O projeto tem dois anos antes, né? Então o Brascan, né, que é conhecido como Quinoplex no Itaim, a gente trabalhou muito com o Jorge, né, ali e tal. Ele tem um conceito de biofilia, naquela época não se falava em biofilia, tá certo? Sim. Mas a gente já trouxe toda essa vez. Inclusive é bem interessante, porque exatamente no Brasil fazendo 500 anos, a Brascan, que é Brasil-Canadá, achou que estava fazendo 100 anos, em 2000. E a gente colocou 100 árvores de pau-brasil nesse projeto, um pau-brasil para cá. A gente não conseguiu, infelizmente, os 100. E a gente colocou um pouco de pau-fel, que é primo do pau-brasil. Mas, enfim, é um projeto muito emblemático, que, inclusive, precisou ser pensado, junto com a França, toda a questão do cálculo estrutural, de como fazer os rebaixos, né? Porque, veja bem, a gente precisava, para ter essas árvores, a gente precisava ter caixas embaixo delas. Isso nos obrigou a escavar mais quase que 1 metro de subsolo, o que não custou barato. Mas se entendeu que era um projeto especial, era um projeto que já se falava de... Não tinha esse nome também, fruição urbana, porque você consegue atravessar por meio dele. Se falava em quadra aberta, que é uma quadra sem gradil. Se falava... É um projeto que é uma acupuntura urbana. O que é uma acupuntura urbana? O que é uma acupuntura urbana? Gostei do termo. Quem fez esse termo foi o Jaime Lerner, que é um grande urbanista. O que ele diz? Assim como no corpo humano, você coloca uma agulha, às vezes no seu pé, para melhorar a sua cabeça, tá certo? Porque você coloca essa agulha em determinados pontos do corpo e ela irradia benefícios para o seu corpo como um todo. No corpo urbano acontece a mesma coisa. Se você tem um empreendimento que ele é um elemento que vai chamar gente, que é um ponto de confluência de pessoas, esse ponto de confluência de pessoas vai trazer mais segurança, vai trazer uma agradabilidade maior, né? E o Brascan foi um dos primeiros empreendimentos a ter internet aberta. Aliás, na pandemia, vivia cheio de gente, que as pessoas que queriam sair de casa, precisavam trabalhar, iam trabalhar lá. Né? Então, é um projeto que ele é uma gentileza urbana também, ele sai... O lote é de propriedade privada, mas o uso é público, com segurança. Então isso passa a ser uma acupuntura urbana, tanto que no entorno dele surgiu uma série de novos prédios, se valorizou toda a região do entorno. Né? Isso era uma fábrica de chocolate. Enquanto era uma fábrica de chocolate, isso era murado, enfim, o uso não era muito legal. E de repente ele se abriu para a população. E hoje, né, ele é um exemplo, é um dos primeiros grandes exemplos do Brasil. Perfeito. Temos ali a gente está vendo aqui, né, alguns detalhes muito legais inclusive do nessa projeto. foto a gente mostra a caixa que tem as árvores lá em cima, tá certo? Lá por baixo, é uma foto de baixo. De baixo, essa é a garagem. Essa garagem... Essas caixas são que suportam as árvores. Aliás, outro dia uma pessoa chegou lá e falou assim, nós vamos mudar essa árvore de lugar. Eu morri de rir, porque ela está num vaso, você não enxerga o vaso. É um vaso, né? Tá certo, mas é um vaso feito de concreto, com drenagem, com irrigação, mas normalmente você não vê esse vaso. Que legal, muito interessante. Olha, e lá atrás, hein? Me diga uma coisa, uma outra questão que eu queria te colocar aqui é a história das áreas permeáveis, que todo mundo discute, área permeável, que precisa ter área permeável. Agora, como é que a gente combina o jogo área permeável versus o uso? Porque eu tenho que deixar a área permeável, senão ela fica isolada, né? Uma grande área permeável totalmente isolada, e o uso por outro lado. E dentro dessa história de fruição que você fala, né, como se fosse uma fruição dentro do paisagismo existente.
Como combinar isso? Tem exemplos que você pode... Pois é, você tocou num ponto muito legal, porque é o seguinte, né? Normalmente, quando você tem uma área permeável, né, você não pode, porque geralmente numa área permeável você não pode nem usar piso permeável, tá? Porque o piso permeável ele vai até 90%, tá certo? E ele tem também um problema de comatação com o tempo, que é o entupimento dos poros, dos buraquinhos do piso, né? Então a gente teve um desafio desse também há uns 7, 8 anos atrás, quase 10 anos atrás, que foi no shopping Cidade de São Paulo, ali na Avenida Paulista, que naquela época eles exigiam 20% de área permeável dentro do terreno. E uma área permeável, por ser permeável e não ter piso, o que acontece? Você não pode, ela não é acessível, porque você tem a lei da acessibilidade. Então, ela é incompatível com a lei da acessibilidade. Por quê? Porque qualquer lugar, a lei da acessibilidade diz o seguinte, qualquer lugar que qualquer pessoa usa, uma pessoa com alguma dificuldade, necessidade especial também precisa usar. Vamos pegar o exemplo do cadeirante, tá? O cadeirante precisa entrar numa área gramada, só que a grama não é considerada acessível pela lei. Nem um pedrisco, nem uma terra, nem uma vegetação. Perfeito. Então, como é que eu faço esse balanço, quer dizer, como é que eu coaduno o uso com uma área permeável? Porque às vezes a gente, por exemplo, nesse caso, nós estávamos na Avenida Paulista, que é uma das áreas mais, vamos dizer assim... impermeabilizada. Mais impermeabilizada, mas assim, por outro lado, é uma área que tem muita gente. Sim. Tá certo? Uma área mais populosa. Então, levar uma ilha verde ali era uma coisa importante. Trazer um pouco de verde era uma coisa importante. Então foi escolhido ali o trecho entre a Pamplona, a Paulista e a São Carlos do Pinhal, né? E a gente se inspirou. Eu estava com meu filho, com o Felipe, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque é uma judiação. Porque até os clientes chegaram a falar, olha, vamos fazer um muro aí e deixa chover. Porque era permeável, é isso. Agora, você na Paulista, a gente vai pegar um terreno, primeiro que é caríssimo, um terreno importante, sabe... E não deixa as pessoas virem. E a gente olhando ali, tinha uma grelha do metrô bem na frente, a gente falou, poxa, está aqui a solução. É só catar essa grelha e levar, top, olha só. E levar essa grelha para a praça. Porque com grelha, a gente consegue fazer escada, a gente consegue fazer rampa, a gente consegue... Estou vendo até um banco ali. Os bancos também são permeáveis. O mobiliário urbano também em grelha. Pois é. Aí surgiu quando a gente... Aí o próprio DEPAV, no caso de São Paulo, tal, falou, bacana, então vocês vão fazer uma audiência, uma apresentação pública. Tudo bem. Aí na apresentação pública alguém levanta a mão e falou assim, como é que as mulheres de salto alto vão andar nessa grelha? Pô, e mulher de salto alto é uma coisa linda. Quem é que vai querer que a mulher de salto alto não ande? Aliás, nem seria acessível se você não tivesse a mulher de salto alto. E aí, como a gente já tinha discutido, já estava sendo permitida a grelha como elemento, né? Porque no começo até eles falaram, não, mas a grelha não pode. Não, mas a água não empilha, a água vai cair na grelha e depois ela vai cair no chão. Tá certo? Ela vai para o solo, né? Vai molhar um pouquinho a grelha, talvez 1/100º da água na grelha. Embora. Mas, pô, você permite que as pessoas utilizem, tá certo? E o salto? E o salto, a gente falou, então vamos fazer uma grelha fininha, que é uma grelha que aparece aí com uma cor mais fechada, que também é grelha, só que é uma grelha mais fina que o salto não fica. Então a gente criou uma espécie de um caminho para as mulheres de salto alto que vão perceber e vão andar pelo caminho. Não dá para andar por tudo, mas ela consegue chegar em todos os lugares. Se você usa salto alto, você vem por esse trechinho aqui que você vai chegar bem. Exatamente. Meu, muito legal, muito legal. Quer dizer, área permeável versus uso. Versus uso, porque aí foi a primeira vez no Brasil que a gente conseguiu dar um uso efetivo para as pessoas, que eu acho, porque a cidade é das pessoas, gente. Tudo bem, acho que a sustentabilidade, quando a gente fala em sustentabilidade, em geral se fala muito de sustentabilidade, é quase sinônimo de sustentabilidade ambiental. Mas hoje, né, se fala muito, o ESG está aí, de sustentabilidade social. Social, é um S, né? O S fortíssimo. E outra coisa, né, hoje se fala mais ainda em sustentabilidade pessoal. Quer dizer, não adianta eu estar doente, que se eu estar doente eu não vou nem
entre aspas, fazer alguma ação para melhorar o planeta, nem fazer alguma ação para melhorar a sociedade. Então a sustentabilidade pessoal, né, física, a sustentabilidade mental das pessoas, e o verde ajuda muito nisso, tá certo? Eles Legal. viram isso exatamente nos hospitais, que as pessoas ficam melhor. Melhor, né? perfeito. E, enfim. Que show, bacana, muito legal. Ô Bené, outra coisa que eu queria ver, nós temos um empreendimento icônico aqui em São Paulo, que é a cidade de Matarazzo. Sim. Né? Cidade de Matarazzo, né, icônico sob vários aspectos. E você teve uma participação ativa, sim. E ali a questão do paisagismo é impactante, né? Aliás, recomendo, né? Você que ainda não conhece a cidade de Matarazzo, vindo a São Paulo, você tem que ir, porque você vai se defrontar com um dos empreendimentos mais fantásticos que nós temos no Brasil. E você teve uma participação muito forte. Há 7 anos. Como é que foi isso? Como é que foi esse desenho? Porque ali é biofilia, é um conjunto de questões que você harmonizou de uma forma muito, muito bacana, com projetos também muito, né? Felipe Stark, que estavam falando de alto nível ali, Janobel, projetos de altíssimo nível internacional. Como é que foi essa sua jornada lá? Então, essa jornada foi bem interessante, que o Maurício Bianchi uma vez nos encontrou, Abud, você tem que trabalhar com a gente. Eu falei, mas por quê? Porque você tem uma equipe, mas você pensa como boutique, mas no fundo você tem uma estrutura para poder nos atender, e nós precisamos de estrutura para nos atender. E hoje, quando eu falo do Cidade de Matarazzo, normalmente penso, nossa, lá vai ter o hotel, é lugar só de rico, é uma coisa sofisticada. E é mesmo, por enquanto ainda é sofisticado, porque só foi inaugurado o trecho do Hotel Roosevelt, tá certo? Que é a antiga Matarazzo, que é a antiga cidade de Matarazzo, tem a Torre Mata Atlântica e tem a capela ali. Então, praticamente essa região. E tem o prédio comercial também, o edifício AIA. E foi assim, cara, a primeira vez que eu conversei com o Alex Allar, que é o empresário, o francês, que pensou tudo isso, ele falou, Abud, é o seguinte, olha que interessante, ele me contou sobre a alma do projeto. A alma é aquilo que você não enxerga, mas está no DNA, está na base de tudo. Ele falou, Abud, é o seguinte, vocês têm aqui no Brasil uma coisa fantástica que é a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica sobe pela Serra do Mar, isso é uma poesia, tá? Sim. Ela vai subir e vai descer pela Torre Mata Atlântica, que é escalonada, e nós queremos plantar árvores. Eu não quero plantar arbusto, eu quero plantar árvores. Na torre. Na torre. Na torre. Ela vai descendo e vai encontrando o antigo hospital Matarazzo, que tem mais de 100 anos, cerca de 100 anos, a maternidade tinha mais ou menos uns 80, ela vai encontrando os antigos jardins formais, feito pelo Matarazzo há 100 anos atrás. Uau. E o bioma da Mata Atlântica, ele é tão forte, ele é tão potente, que ele vai comendo, ele vai engolindo os jardins feitos pelo homem. Olha Uau, que bonito. Que lindo. Porra, aí o cara me encantou. E fazem 7 anos Foi que a gente seduzido tá pelo Allard. Seduzido pela história, né, do Allard, tal, que era muito bonita. E aí a gente embarcou nessa e fizemos tudo para realizar esse sonho. Porque eu acho bacana quando a coisa nasce de um sonho e tem uma alma forte. Quando o projeto tem uma alma, ele extrapola o físico, ele tem uma história para contar. Né? Isso, quando não tem, a gente enfia uma alma no projeto. Porque projeto com alma é muito mais bacana. É muito mais bacana, já vem, né? Você não precisa botar uma alma. Bacana. E tem coisas E interessantíssimas. o que tem de diferencial ali Então, vamos ver umas imagens ali bacanas. Nós encontramos coisas muito especiais. Por exemplo, esse em azul. O vermelho é o que vai ser o projeto total, o azul é o que já foi inaugurado. E aqui tem uma imagem, vocês vejam que é uma ilha de vegetação, é um verdadeiro oásis, no meio de uma aridez total, ali onde nós estamos, tá certo? Então a intenção é criar esse oásis. Né? Aqui aparecem algumas imagens da Torre Mata Atlântica, né, que não só precisou de um projeto estrutural muito bem feito para a gente, né, ter todas as cargas necessárias,
E aqui nesse slide a gente vê o sonho, né, se tornando realidade. A Torre Mata Atlântica recebendo essas árvores. Essas árvores, olha que lindo. Né, são árvores, a maioria delas são da Mata Atlântica, e foi uma loucura plantá-las nesse local que mais venta em São Paulo, porque o prédio não é tão alto, mas nós estamos no Espigão da Paulista. Para quem não sabe, o Espigão da Paulista é o ponto mais alto geograficamente da cidade de São Paulo. Né? Então é o lugar que mais venta. E aqui então foi feito todo um trabalho junto com uma equipe, claro que não trabalhei sozinho, trabalhei com outras pessoas do meu escritório, o Edu, trabalhei com o Ferrari, trabalhamos com o Cristiano Budecas, enfim, foi uma equipe que fez isso. Sim, claro. Porque inclusive para plantar essas árvores, precisou de um guindaste gigantesco, fechar a rua inclusive, e tinha toda uma sequência, porque eu não podia plantar uma árvore grande no meio das outras que morria, que eu quebrava todo mundo aqui. Né? Então, inclusive o cálculo estrutural foi feito, não apenas para compressão normalmente como se faz, mas também como tração, porque vai existir um vento que faz com que esse vento levante as árvores e faça uma pressão, né, de baixo para cima, vamos traduzir, né? E, então toda essa ferragem precisou ser muito bem feita, obviamente pré-vista, senão não seria possível essa fotografia aqui, tá certo? E aqui aparece já a Torre Mata Atlântica, já com as árvores, né? Que é muito legal. Olha aqui de cima como você vê a vegetação descendo literalmente pela torre e esse bioma engolindo todos os outros. Ah, vai chegando ali. Então, essa é uma jabuticabeira que veio de longe e para ela não se estressar, a gente teve que fazer um capuz nessa árvore, tá certo? Porque se ela tivesse vindo com a descapuzada, né, vamos chamar assim, com a copa pegando o vento, ela chegaria estressada e nós já estamos num processo de uma cirurgia, porque ela saiu de um lugar para o outro. E esse outro lugar venta muito. Então teve todo um cuidado para ela e nesse slide aparece ela sendo içada, o capuz sendo retirado e a jabuticabeira, que é muito emblemática da Mata Atlântica, já jabuticabando. Aqui umas imagens que rodaram na internet, que é a capela, né, que foi tombada, então precisou se fazer todos esses tubulões, porque debaixo da capela nós temos muitas áreas de uso, né? E, enfim, aqui a capela já aparece com laje, com a vegetação, que as pessoas nem vão saber que isso está sobre laje. Né? E, enfim, aqui aparece a maternidade. Vocês notam que os pilares da maternidade tem um pilar, tem uma mão francesa metálica para segurar os pilares. Aquilo que segurava o prédio agora está sendo seguro. Está sendo seguro. Né? E embaixo desses pilares surge uma laje já toda prevista, né, para a gente ter o Jardim das Oliveiras. E as oliveiras entram por quê? Porque elas têm uma folha muito claras e a intenção era dar uma sensação muito clara, muito gostosa para cima. Né? E aqui elas fazem parte exatamente da história, como se elas estivessem plantadas nos jardins italianos, tá certo? E elas vão ser comidas, vamos dizer assim, pelo bioma da Mata Atlântica. Então, essa história surge não apenas para a gente colocar a vegetação da Mata Atlântica, mas também para plantar coisas que vão remeter à nossa alma. Que fantástico. Isso é importante. Voltamos à poesia, né? Voltamos à poesia. A Inclusive, alma. Isso é a entrada do Hotel Rosewood, que é um verdadeiro túnel verde. Por quê? Porque nós temos uma laje em cima, e a gente fez canaletas com uma luz especial para você entrar literalmente num túnel verde. Então, esse projeto está muito relacionado com a questão da biofilia, desde da sua entrada. A gente faz, Bob, nos nossos projetos, a gente pensa no projeto sempre como se fosse um percurso. Porque quando você olha de cima, a tendência é a gente trabalhar como se a gente estivesse num drone, num helicóptero. Mas as pessoas não descem não andam de drone, né? Então as pessoas precisam... Então a primeira impressão é você entrar dentro de um túnel para te abraçar. E depois você vai tendo as outras sensações. E quando você tem sensações diferentes, você tem surpresas. E a surpresa gera beleza, aquele uau! Sabe? É aquela coisa inesperada. Isso é muito importante. Isso te tira, sabe? E você começa a falar, nossa, que lugar maravilhoso, que é o que todo mundo fala, mas ninguém sabe explicar por quê. Agora, a gente como profissional precisa saber
construir beleza. Construir a beleza, construir as sensações. Aqui nós estamos no restaurante Le Jardin, que desde que você entra tem muita vegetação, e logo em seguida a gente tem o Emerald Garden, que é um jardim, né, todo especial. Essa piscina foi desenhada pelo Philip Stark, ela foi inspirada no Gaudí, né, e nós fizemos todo o plantio do seu entorno, que você realmente tem essa água no meio dessas árvores, né, dessa vegetação, e essas árvores, por acaso, elas exalam perfume, são jasmim-mangas, elas exalam perfume no cair da tarde. E como aqui você tem vários restaurantes ao lado, então você vai poder comer e, né, perceber aquele cheirinho gostoso, tá certo? Delicioso. E vocês vejam, então, essa relação da água com a vegetação, que iluminada à noite, essa vegetação se reflete de forma invertida na paisagem. A Torre Mata Atlântica, já com a vegetação mais densa, né? Ela pegou bastante essas chuvas e foi muito bom para elas. Aqui aparece esse Emerald Garden, que é essa área muito vegetada. Aqui nós temos bastante trechos que não são sobre laje, então a gente pode adensar muito a vegetação. Né, e você vai encontrando esses lounges no meio do caminho e você pode reservar para almoçar aqui com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, ou então fazer um almoço de empresa, né, o que é muito gostoso. Chegamos no edifício Aya, e enfim, Cidade de Matarazzo é isso, é uma bolha, é uma ilha, né, um verdadeiro oásis no coração da cidade de São Paulo. Meu, que projeto fantástico, muito legal, muito icônico, muito icônico. Show de bola. E outra coisa, agora a gente tem ouvido muito falar piscina de onda, vamos surfar em São Paulo, vamos surfar no loteamento. Ó, peraí, mas eu vou surfar na praia, pô. E a praia está chegando nos loteamentos, etc. E eu sei que a Fazenda da Grama foi uma das iniciativas, um dos empreendimentos pioneiros nisso, acho que foi o pioneiro, né? E você teve uma participação bem importante nisso. O que é essa história de trazer a praia para dentro do loteamento e como é que harmoniza isso? Pois é, porque na verdade... Tem peixinho lá? Mas quem gosta de surfar muitas vezes vai para a praia, chega lá, não tem onda, né? É difícil você sair. Ao passo que quando você tem uma piscina de ondas perto do seu trabalho, você pode sair na hora do almoço, surfar, vai ter sempre onda, porque ela é controlada pelo computador, né? Você vai surfar desde uma marola até um tubo, e você vai voltar para casa trabalhando numa boa. Tá? Inclusive, né, quando o Oscar Segal chegou para a gente, tá? A gente conversou muito sobre isso, inclusive sobre essa história do dinheiro. Aliás, é legal a gente falar isso, né, para as construtoras, para as incorporadoras. O dinheiro, pelo menos em São Paulo, no Rio um pouco, está mudando muito de mão, está vindo para os jovens que trabalham no mercado financeiro. Sim, né? Então, exatamente. Então o que acontece? É muito importante a gente prestar atenção nessas ondas de onde está o dinheiro e qual é o objeto de desejo dessas pessoas. Senão a gente começa a pensar sempre na mesma coisa. E quando você faz mais do mesmo, você está cavando um túmulo para você e para o teu cliente. Tá certo? Perfeito. Então você precisa estar sempre se reinventando. E no caso, essa piscina, né, que a gente chama de Praia da Grama, foi também outro desafio, porque a Wave Garden, que é a empresa que fazia a piscina de ondas, né, eu sei porque eu estive lá em São Sebastião vendo como é que funcionava a piscina, tal. Estive junto com o Gui Matos, que foi o arquiteto que desenvolveu a arquitetura, mas a gente desenhou o plano diretor disso aqui, como era a terraplanagem do terreno, porque o terreno era quase como um talude, era bem inclinado. Então a gente ia ter um corte... Era aquele ali o terreno. Um corte, e de um lado a gente fez uma espécie, no talude, né, a gente fez uma espécie de Mata Atlântica. Por quê? Porque as piscinas dessa região de São Paulo, em geral, as piscinas não, desculpa, porque as praias da região de São Paulo, em geral, você tem a Serra do Mar. Tem a Serra do Mar. Nem todas, mas em geral. E a gente fez uma imitação da Serra do Mar, e essa piscina que a gente foi ver lá em São Sebastião terminava num porcelanato,
Porque essa piscina foi criada para parques urbanos de porcelanato. Então era um porcelanato e teria, sei lá, uma lanchonete na frente. Sim. Falou, não, a gente quer areia. Areia, 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 areia. Aí ficou aquela coisa, como fazer com que a onda lambesse essa areia e essa areia não chegasse na piscina? Porque essa piscina é gigantesca e se essa areia fosse para a piscina, ia ser um caos para limpar essa areia da piscina. E aí se teve toda uma ideia de se criar uma espécie de um grande coxo, onde as crianças também, ficou uma espécie de piscina infantil, mas também serve para que essa areia, ela venha e fique nesse coxo, tá certo? E não vá para a piscina grande. E aí à noite os robozinhos vão lá e limpam esse coxo. Né? Então tem toda uma tecnologia de como fazer essa areia, que é uma areia que não esquenta. Parece pouco, mas a gente tem 500 metros de praia nessa. Sim, é fantástico. Sabe, tem muitas praias naturais que não têm essa dimensão. Né? Então tem essas ondas que são maravilhosas e a gente criou toda essa sensação também de sombreamento, de coqueiros, né? De irrigação, dessa relação dos cheios e vazios. E a gente fez uma coisa que desde o plano diretor foi muito importante, que é posicionar a piscina, né, a praia, que tivesse o pôr do sol na praia. Por quê? Porque no Brasil, normalmente você tem um nascente, né? Você não tem praias com pôr do sol. Não tem ilhas, um outro caso. Mas a gente fez o pôr do sol na praia, então essas imagens que vocês estão vendo, na verdade elas foram pré-vistas. Elas foram, né, foram imaginadas. Foram projetadas. Foram projetadas, exatamente. Olha isso. E você consegue ter imagens muito interessantes. Legal. Eu tenho um filho que ele formou na USP Esportes. Ah, que legal. E ele tem hoje 4 escolas de surf. 3 na praia, na Ribeira de São Lourenço, e a 4ª é aqui. Aqui. E aqui não tem erro. Sai a onda que ele precisa. Você vai, se programa a onda. Ó, iniciante, onda baixinha, que vai lá, o cara tá tubo, vai para o projeto tubo. Pois é. E vai, é muito legal. Muito legal. Muito interessante. Pô, é interessantíssimo. Ô, Benê, outra coisa, o Brasil, você falou, a riqueza vem mudando de mão, a diversidade, né? Então você tem, por exemplo, o agronegócio, que vem impulsionando a nossa economia há anos, né? Décadas já, e isso vem rebatendo também no mercado imobiliário. Total. Ali no Centro-Oeste, tem muita coisa nova sendo feito. No Brasil tem muitos Brasis diferentes. Muitos Brasis diferentes, mas eu queria, em especial no agronegócio, você vem identificando e vem trabalhando em empreendimentos que têm uma diferenciação, uma pegada diferente também, que vai pela arquitetura, pelo urbanismo, pelo paisagismo também? Total, porque é o seguinte, o agronegócio, normalmente as pessoas que moram nessas cidades do agronegócio, preferem muito mais morar numa casa espaçosa, ter cachorro, né? Enfim, do que morar num apartamento, que muitas vezes numa grande cidade você não tem muita opção, tá certo? Então, se pensa muito nesse objeto de desejo, quer dizer, como é que é esse lote, como é que é essa casa, e mais do que isso, né? Nós estamos falando, lembra, do agronegócio, em geral são cidades relativamente pequenas, e cidades relativamente pequenas você tem poucos locais, pouca possibilidade de lazer, né? Então, obviamente que nos grandes centros você tem teatro, cinema, shopping, você tem um monte de coisa que você pode ter. Mas nas cidades menores, que tem bastante dinheiro, inclusive em função de toda essa venda do agronegócio, nós precisamos criar esse lazer, criar clubes, criar locais para você praticar esporte, né? E hoje a gente vê que é fundamental para o bem morar, né, como eu já falei, ter muito lazer. Quando eu falo lazer, eu estou falando lazer para o corpo e para a alma, tá certo? Então, a hora que eu falo corpo, é a academia, é a piscina interna para você nadar, são as quadras de todos os tipos, quadras de tênis, quadra poliesportiva, quadra de beach tênis, quadra de tênis rápida, quadra de tênis mais lenta para os velhinhos, que é importante, tá certo? Para não machucar o joelho dos velhinhos. Enfim, e você precisa pensar em coisas também, né, importantes para você ter espaços instagramáveis. Por quê? Porque hoje não basta você ter, é importante você mostrar que você tem. E como é que você mostra o que você tem? Através das redes sociais.
Através das fotos, através das selfies, tá certo? Então, isso é muito importante para o orgulho. É legal, as pessoas gostam disso. É o orgulho da pessoa. Sim. Hoje, quando você compra um imóvel, talvez seja a coisa mais cara que você vai fazer na vida. Muitas vezes é, tá certo? Então, esse imóvel, ele tem que ser uma coisa maravilhosa, uma coisa que você nunca poderia ter vergonha disso. Pelo contrário, você tem que ter um orgulho muito mostrar, grande. né? E a gente tem trabalhado em como transformar esses imóveis num objeto de orgulho para essas pessoas. Né? Porque você está investindo numa casa que vai ter, né, um arquiteto, vai ter um decorador, vai ter um paisagista, vai ter, né, toda uma coisa. E essa coisa tem que ser maravilhosa. Não só dentro da sua casa, mas você também poder receber um amigo, para você poder jogar alguma coisa, para você poder ficar na piscina, para você poder tomar um champanhe junto, para você tomar um vinho junto, para você poder, né, para você poder usufruir da sua vida. Então, acho que um exemplo bem emblemático que a gente tem lá em Dourados, o Hectares. O Hectares é um projeto... É o que nós estamos vendo aqui. Não? É o que nós estamos vendo. Você chega, você tem um lago artificial maravilhoso, e pousado nesse lago artificial, você tem essa construção que está maior aqui à esquerda, que é realmente um local né, de você encontrar as pessoas, e ali você tem uma parede de vidro, você aperta um botão, né, você fecha e tem ar-condicionado. Aí está um dia gostoso, você aperta o botão, abre, a construção inteira vira uma grande varanda. E ali você pode receber uma pessoa, conversar com a pessoa. Nós temos uma piscina de 50 metros, mas a Budi precisa de uma piscina de 50 metros para nadar? Precisa. Precisa para você receber a altura, tá certo? Precisa de uma coisa diferenciada. Não pode ser mais do mesmo. Se for mais do mesmo, você não vai... Você vai gostar, mas sabe, você não tem aquele gostinho, uau, o meu é especial. Né? Então, uma piscina de borda de vidro, que à noite ilumina. Então, você chega no empreendimento, você já vê essa água marinha iluminada, você já vê essa construção pousada no lago, que é muito especial. Porque se fosse um lago natural, provavelmente não conseguiria ter uma construção dentro, tá certo? Então, a gente vai fazendo umas piscinas, né, com muita vegetação, árvores muito grandes, pool houses, locais para você. Mas a Budi, essa piscina de 50 metros não é muito grande. Ela é grande sim, mas quando você senta na sua espreguiçadeira e você tem essas palmeiras nas laterais com uma vegetação mais alta, você está completamente aconchegado, sim, vamos dizer assim. Então você tem a monumentalidade, mas ao mesmo tempo você tem o aconchego. E isso é muito importante. Né? Legal. Isso é fundamental. São lotes grandes? São lotes grandes. Agora, essa empresa, como ela conseguiu um status bem bacana lá na região, e não só na região, como no estado do Mato Grosso do Sul e talvez até no Brasil, né? Porque esse empreendimento está repercutindo muito no Brasil, ela começa a lançar outros empreendimentos com a mesma qualidade de lazer, só que com lotes menores. Para casais que têm um filho só, hoje em dia está muito na moda casais que não querem ter filho e ter cachorro, né? Pais de pet, que é mais prático. PP, né? Pais de pet. Pois é. Então a gente também está começando a entender esses outros produtos, né, que são importantes, assim, porque o loteamento ele segue um pouco a linha dos carros, né? Você lembra quando a gente era jovem, o bacana era ter Dodge Dart, lembra? Uns carros gigantescos. Impala. Impala. Hoje ninguém sabe o que é isso. Que é Impala? Hoje em dia você tem um Mini Cooper e é maravilhoso. Você tem um Smart. Né? Então o tamanho já deixou de ser um pouco muito bom, muito bom, muito bom. Então a gente deu uma navegada aqui vira aqui os projetos Benê, algumas jornadas que ele passou, um breve histórico aqui. Eu queria agora, o Benê, para a gente ir meio que fechando, mas uma questão que me preocupa, eu sei que te preocupa também. Eu tenho observado o seu movimento, gravando vídeos que são utilizados por professores, escolas de arquitetura, os jovens, etc. Nós no CTE lançamos a UniCTE também, sempre objetivando o seguinte: qual é o legado que nós podemos deixar para essas futuras gerações? E nós sabemos que o Brasil tem, por incrível que pareça, quem não conhece o número,
vai se assustar um pouco, mas 835 cursos de arquitetura e urbanismo e 1.198 de engenharia civil. O que é que você vem fazendo para se plugar, para se conectar com essas novas gerações, visando deixar um legado? Porque você olha assim, se eu tenho 835 cursos de arquitetura e urbanismo, aí eu penso assim, quem ensina? Já fica uma dúvida, né? E o que sai dessas 835 caras? O que sai? Aí fica uma dúvida maior ainda. A gente não tem que concluir que deixa a desejar e vai deixar a desejar. Então, acho que cabe a nós, né, procurar contribuir com esse movimento de reciclagem profissional, ajudar nessas jornadas de ensino. Conte um pouco dessa sua conexão com a juventude. Você é um cara jovem, que ainda continua sempre sendo jovem e ainda mais jovem agora se conectando com a juventude. Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu praticamente me formei em 74, em 77, ou seja, 2 anos depois, né? Eu já estava dando aula na PUC de Campinas, morria de medo e tal. Enfim, depois vim dar aula na USP, né, na FAO, e nesse processo todo eu vi a dificuldade, né, principalmente nas disciplinas de paisagismo, porque normalmente é um semestre só, de você ensinar a vegetação até, porque paisagismo, além de todo o lazer, além de toda essa história que nós conversamos, também, obviamente, tem a vegetação. Tá? E como você ensina rapidamente, e a gente criou toda toda uma metodologia através de volumetrias, de maquetes, para quem não sabe desenhar, enfim, para alunos, e essa metodologia acabei lançando um livro há uns 20 anos atrás, que chama Criando Paisagens. E esse livro hoje ele é recomendado, né, como bibliografia básica para a maior parte das escolas de arquitetura do Brasil. Isso é legal, já vendeu muitos livros, e, enfim, tem na internet, eu acho muito legal, isso é uma parte. Só que depois eu comecei a ver que a juventude, esse pessoal mais jovem, né, não gosta muito de ler, tá certo? É o que eu percebi, até porque nas minhas palestras eu converso muito com esses alunos, e um dia uma aluna falou assim, professor, por que você não faz vídeos em vez de lançar mais livros? É tão mais fofo. É tão mais fofo. Eu falei, Aí eu falei, tá legal. Aí contratei um pessoal para me filmar, mas aí eu queria fazer domingo de manhã e não tinha. Ou seja, eu saquei que se eu não aprendesse a filmar, a editar, a postar, não ia rolar. Tá certo? E aí comecei a fazer... youtuber. Virei youtuber, assim, por quê? Porque, Bob, é o seguinte, né? Nesses mais de 50 anos fazendo paisagismo, é claro que eu aprendi algumas coisas. E é importante passar essas coisas. Claro que tem gente que não vai concordar, o que eu acho até ótimo que não concorde, mas é legal você dar a possibilidade de fazer isso. Então eu criei um canal que também chama Criando Paisagens, que é o mesmo nome do livro, né? Ou então vai no YouTube, bota Benedito Abud, vocês vão achar. E realmente ali a gente tem muitos vídeos, hoje já são mais de 300 vídeos, né? A gente tem cerca de 30 mil seguidores, e é muito legal, porque todo dia de manhã eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar o celular, e sempre tem gente falando, comentando, e sempre bem, isso é bacana. E aí a gente já começa o dia... Você fala mal, você deleta, né? Pois é, mas não falam, quem pensa acho que não escreve, tem preguiça de escrever. Então a gente sempre responde, então é muito gostoso saber o que esse pessoal pensa, as dificuldades, né? E eu tento responder muito o que essas pessoas nos perguntam, né? Então, o medo do papel em branco, ou como começar a fazer um projeto, que pensar primeiro, segundo, terceiro, né? Como é que é tratar com o cliente. As escolas de arquitetura não conseguem ter essa relação cliente, nem as escolas de engenharia também não. Por quê? Porque o professor não consegue ser professor e cliente ao mesmo tempo. Sim. Então, fiscalização de obra, na arquitetura é complicadíssimo, você nem chega a fazer um projeto executivo, geralmente nas escolas, você chega a estudos iniciais. Mas a vida profissional exige mais coisa. E esse relacionamento com o cliente, ele é fundamental. Desde o cliente, vamos dizer assim, aquele cliente
unifamiliar, que é de uma casa, um cliente corporativo que é completamente diferente, um cliente público, falar com o prefeito, falar com o governador, que é uma outra coisa, tá certo? Como é que você se porta, como é que você faz uma apresentação, como é que você vence um medo, que é normal, tá certo? Mas aí tem aquela, não, mas Abud, eu vou ficar desenhando quietinho no meu canto. Não existe isso. Você vai ter sempre que se relacionar com o cliente de alguma forma. Perfeito. Então, são essas questões que as pessoas você me vem perguntam e eu tento responder trabalhando, através de vídeos. Está sendo uma delícia, né? Que bom, Muito gostoso. que bom. Vamos lá, gente. Ó, Benedito Abud, entra lá, entra no canal. Criando Paisagens. Criando Paisagens. Se inscreve no canal que... Espero vocês lá. Vamos lá, vamos fazer. Muito bom. Ô Benê, assim, para a gente ir encerrando, eu queria que uma reflexão sua, uma análise que você fizesse, você é um conhecedor de mercado profundo, etc. Nós estamos vendo um mercado imobiliário que já vinha crescendo e vai continuar por um ciclo mais. E nos mais variados estratos, no altíssimo padrão, no alto padrão, no médio padrão, no médio, no Minha Casa Minha Vida, que vai bombar agora, esses próximos anos, edifícios, empreendimentos de escala urbana, loteamento, etc., interior de São Paulo, diversidade, tem o jovem, tem a terceira idade, tem o senior house, agora tem o living, tem o isso, tem o aquilo, essa complexidade toda. E o que a gente vem observando, né? A gente vem observando que a mão de obra operacional está difícil. Está difícil. Operacional, que eu digo de canteiro de obras, está difícil. A mão de obra qualificada, engenheiros e arquitetos também. Mal formada. E a gente continua com esse desafio gigante, né, de produzir muita coisa, materiais. Nós tivemos aquele problema pós-pandemia, do estouro dos custos de materiais, o INCC foi para a lua. Agora a gente começa a ter em São Paulo o estouro de aumento de custo de mão de obra operacional, por conta dessa falta, dessa carência, né? Um rouba do outro rouba do um, e o custo vai aumentando. Não, enfim, são desafios de diversas naturezas. Como é que você olha esse cenário e que recomendações você, dentro desse cenário, daria? É claro, se você quiser enfatizar, eu queria que você falasse de mercado, se você quiser enfatizar a tua área, que é de arquitetura, urbanismo e paisagismo, podia encerrar com isso. Mas, no geral, para mercado em geral, e aí direcionando para arquitetura, urbanismo e paisagismo, qual é o caminho aí? Que recomendações, considerando esses 50 anos de projetos ininterruptos no Brasil afora? Então, veja bem, o que eu vejo, né? Quando se vai fazer um produto, é muito importante vocês identificarem o público-alvo. Então, quando a gente está falando do agronegócio, normalmente são loteamentos, né, terrenos maiores. Tal. Agora, nos grandes centros urbanos, a grande tendência é as moradias diminuírem de tamanho. Por quê? Porque os terrenos são cada vez mais escassos, os preços da construção são cada vez mais altos, existe sim uma tendência de industrialização, mas a gente sabe que ainda o brasileiro gosta de bater na parede e falar, esse aqui eu vou deixar para o meu neto. Não gosta de bater e ver uma parede oca, ele gosta de ver uma parede, tá certo? Claro que nas áreas, vamos dizer assim, comerciais já muda um pouco, mas considerando então que a construção, que uma moradia é uma coisa muito cara e que é um bem material muito valioso e que as pessoas no Brasil ainda entendem que o imóvel é uma coisa, um porto seguro, tá certo? Ainda vale a pena investir e esse imóvel é uma coisa durável, né? Cada vez mais ele está ficando caro. Então a tendência é seguir aquela tendência internacional também, dos espaços serem menores, mais flexíveis, tá certo? E onde é que essas pessoas vão viver? Essas pessoas vão viver nas áreas comuns. E nas áreas comuns vão viver exatamente no paisagismo, vão viver
nas áreas comuns dos interiores e vão ter um apartamento mais para dormir, para ter seu momento mais tranquilo, mas a tendência é você viver sociabilizado. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Se você veja os estouros dos estúdios, né, em São Paulo, Sim. mas outro dia eu fui para Chapecó, está bombando estúdio em Chapecó. Você fala, Chapecó é uma cidade pequena, por que está bombando os estúdios? Porque é um imóvel relativamente barato, não é que é barato, o preço do metro quadrado é alto, mas como ele é menor, ele tem um custo menor no final, mas é muito importante que você tenha locais mas é muito importante que tenha locais que agreguem mais pessoas para você viver em sociedade. Perfeito. É por aí que vai. E aí vem o que nós conversamos aqui hoje, que são as cidades verdes. Todas as coisas. Pode ser empreendimentos de áreas comuns de empreendimentos e pode ser as áreas comuns de bairros planejados e de cidades. Exatamente. Né? Essa é a grande tendência. Muito bem, aprendi, tá vendo? Já fiz a síntese do que Benedito Abud comentou conosco hoje. Bom, Benê, se você quiser se dirigir aqui ao público que vai nos assistir para um tchau. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero vocês lá no nosso canal para dar uma olhada e ver quais são essas tendências, os projetos que a gente tem desenvolvido e conversarmos ali, bater um papo maior. Tá bom? Grande abraço para todos vocês. Muito bem, estamos aqui encerrando a nossa nova versão de Diálogos com a Construção, agora gravado. Gostaram de hoje? Benedito Abud. Então, esperem semanalmente, quinzenalmente, melhor. Quinzenalmente, porque semanalmente é muito punk, é muita gravação e o tempo anda escasso. Mas quinzenalmente a gente vai ter uma novidade boa desse novo formato aqui. Então, até lá. Namastê, Bob de Souza dando tchau. Bye, bye.